Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo. Teclas Daniel na área nesta terça-feira que não passa, rapaziada. Até 11h59 de hoje tem chão, porque é o horário limite que São Paulo tem para registrar reforços. Um já chegou, vamos comentar com vocês. E resta Marcos Leonardo. Como é que está essa situação? O que vem acontecendo no dia de hoje referente a esse jogador? Lucas acabou agitando a torcida referente a Marcos Leonardo e também a loja oficial do São Paulo, a Salve Store. Exatamente isso, fez uma publicação em árabe brincando, dando a entender que de fato a negociação está acontecendo ou já pode até já ter acontecido a concretização da contratação do jogador. Eu vou comentar e mostrar para vocês tudo isso aqui em vídeo e vou deixar a minha opinião referente ao que eu penso sobre isso tudo. E falar também de saídas do São Paulo que foram cogitadas no dia de hoje também. Sendo assim, sobe o likezão pra gente. Importante demais o seu like, a sua inscrição também ajuda muito no nosso crescimento. E assim que atingirmos a marca de 220 mil aqui no canal, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo, e você pode ser o escolhido. De novo, se você não subiu o like, sobe o likezão, ajuda muito o nosso trabalho. Bom, pessoal, primeiramente quero falar para vocês que hoje está sendo um dia bem complicado, um dia confuso, um dia tentando entender toda essa situação do Marcos Leonardo. Eu vou de um lado para o outro aqui em casa, puta, às vezes fico sem fazer nada, pensando nessa contratação, e o dia eu sinto que não está sendo muito produtivo, tá? Eu quero saber de vocês aí também se você está tendo esse sentimento também, porque parece que as coisas não andam, a hora não passa, e hoje é o último dia, né, para o São Paulo registrar um reforço. Estamos na expectativa aqui, tá? Mas enfim, vamos lá. Primeiramente, falar sobre o lateral esquerdo Patrick Lanza. Informações do Éder Traskin levou essa informação em primeira mão de que dois clubes estavam interessados em contratar o jogador por empréstimo. As consultas aí foi realizada por um clube da Arábia e um outro clube do Chipre. Porém, os valores aí propostos ao São Paulo eram valores assim, cara, de dar risada, né? O valor da proposta de empréstimo era de 100 mil euros, aliás, 100 mil dólares por uma temporada, que daria cerca de 545 mil reais para o São Paulo. Um valor assim absurdo para um jogador, né, que é da base, jovem, que passou pelo sub-20 da seleção. Talvez algumas pessoas podem contestar o futebol do Patrick Lanza, mas, cara, é um valor ridículo, né, para você ceder um jogador. É melhor você ficar com um cara aqui no elenco. E a opção de compra, né, que teria no contrato seria de 1 milhão e 500 mil dólares, que daria cerca de 8 milhões e 200 mil reais pelo Patrick Lanza. Cara, valor ridículo, né, rapaziada? Eu não venderia, o São Paulo recuou ouvindo essa proposta e para mim tá certíssimo, eu também faria o mesmo. Eu quero saber a sua opinião, se você faria algum tipo de negócio nesses moldes aqui pelos times lá do Chipre e também da Arábia, tá? Comenta aqui que eu quero muito saber o que você pensa. Mas rapidinho, ó, quero falar com vocês da MaisAgio, nosso parceiro. Para você que tem saldo no seu FGTS e precisa antecipar uma grana imediata e não sabe como, tem um boleto chegando, uma conta vencida e precisa pagar. Cara, se você tem saldo lá na sua conta no seu FGTS, você consegue antecipar de forma muito simples e prática com os amigos da MaisAgio, parceiro aqui do Teclas há mais de 3 anos. O contato está na tela e eu vou deixar também o link direto para vocês aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Bom, rapaziada, o outro jogador, né, que chegou uma proposta para o São Paulo é o Luan. Uma proposta do Botafogo e também do Fortaleza. Essa informação foi levada em primeira mão através do Globo Esporte. Porém, o São Paulo também acabou recuando, tá? Então, a princípio, até o momento que estou gravando esse vídeo, a tendência é de que o Luan fique no São Paulo. A janela se encerra para saídas e chegadas aqui no Brasil hoje às 11h59 da noite, tá? Então, o Luan, a princípio, continua no São Paulo. Eu, sinceramente, não faria nenhum tipo de negócio com o Botafogo enquanto eles não pagaram o São Paulo.
pelo que eu puxei aqui, eles ainda devem o São Paulo referente ao Henrique Almeida. Eu acho que tem uma pequena parte referente ao Lucas Perry. Então o São Paulo também acabou recuando nessa negociação do Luan para o Botafogo, principalmente também para o Fortaleza, tá? Mas o Luan, pelo que eu sinto dele, eu acho que ele não gostaria de sair, não. Eu acho que ele quer continuar no São Paulo, ele ama estar no São Paulo. Então eu acho que era mais por questão de fazer uma rodagem ali no elenco, talvez o Negruti ter mais chances e o São Paulo ter a visão de vender o Luan lá na frente, mas eu acho, achismo meu, tá, que o Luan, eu acho que não estava muito interessado em ir não, tá, porque ele gosta muito do São Paulo, mas começou a jogar agora com o Crespo, poucos minutos, é claro, mas já está tendo uma chance que para ele já é fundamental, porque antes ele não tinha nem oportunidades, e agora ele tem chance de poder jogar. Então, a princípio o Luan fica no São Paulo, tá? Mas aí, para você acha que ele deveria ser negociado? Para o Botafogo, eu não liberaria ninguém, enquanto eles não pagarem o São Paulo que devem, tá? Uma vergonha o Botafogo ficar tanto tempo devendo o São Paulo. Mas talvez para o Fortaleza, eu faria um tipo de negócio sim, tá? Eu acho que seria até bom para o Luan, né? Pegar um pouco mais ali de rodagem em outro clube e tal, e podendo ser negociado futuramente, porque aqui eu acho que ele não vai ter muito espaço. Eu acho que o ciclo dele no São Paulo também, por mais que ele voltou agora, tá feliz, jogando, tendo chance aos poucos, mas eu acho que o ciclo dele já tá chegando no final no São Paulo. Mas eu acho que ele deve ficar pelo menos até o final do ano, e o São Paulo, no ano que vem, certamente deve voltar a negociar ali. Para o São Paulo seria bom, porque o São Paulo poderia arrecadar uma grana de uma futura venda do atleta. Bom, o São Paulo realizou a contratação do Rigoni, tá, pessoal? Já está tudo certo com o jogador que estava lá no México, no Lyon. E a princípio aí a informação, tá, é de que ele chega ao São Paulo até o final dessa temporada. Porém, tem um detalhe que eu fico ainda com um pouco de pé atrás, porque a gente precisa esperar o anúncio oficial do São Paulo. Mas eu não sei qual que era o tipo de contrato lá com o Rigoni, porque aparentemente ele vai rescindir para fechar com o São Paulo, chegando de forma de produtividade, tá, pessoal? E segundo informações, ele ganhava cerca de 1 milhão lá no Lyon, e aqui no São Paulo ele não iria ganhar isso, tá? Seria um valor muito abaixo, e eu acho um pouco estranho, né? Um jogador que ganha muita grana em um lugar, rescindir o contrato para ganhar menos aqui no São Paulo. Sinceramente, é meio estranho, tá? Sinceramente, é meio estranho. Esses eram os boatos surgindo aí. Mas o São Paulo fechou a contratação. Foi um pedido do Hernan Crespo e o São Paulo fez questão de contratar para dar esse presente para o nosso treinador que merece, né? Então, o Rigoni, a gente pode contestar aqui se seria bom ou não a volta dele, por N motivos, né? Porque desde quando ele saiu do São Paulo, né, os últimos 6 meses do São Paulo e os outros clubes que ele passou após a saída do São Paulo, ele não jogou bem, né? Os números dele foram ruins. Vou até trazer para vocês aqui, ó, 76 jogos, 7 gols e 7 assistências. O número para atacante muito abaixo, né, pessoal? A gente pega um comparativo com o Mailton, que é um lateral direito, e somente pela Chapecoense esse ano, o Mailton fez 9 gols e deu 7 assistências em 30 jogos. Então, a metade dos jogos do Rigoni praticamente. Então, a gente vê que o Mailton foi muito mais produtivo no ano de 25 do que o Rigoni desde quando saiu do São Paulo. Tá? Então, torcer para o Crespo conseguir fazer ele jogar o que jogou no início da sua primeira passagem aqui no São Paulo. Mas, sinceramente, eu não boto muita fé não, tá? Eu gosto da pessoa do Rigoni, acho ele uma excelente pessoa, um jogador de grupo, um jogador de boa, nunca arrumou problema aqui no São Paulo. É um jogador que o torcedor gosta bastante. Pode ser que dê certo. O São Paulo hoje está um time muito encaixadinho e o Rigoni, talvez chegando no elenco do São Paulo, ele pode acabar se adaptando fácil e conseguindo jogar e desempenhar bem, tá? E uma outra coisa que não pode acontecer é a contratação do Rigoni, tirar o espaço do Luca, do Henrique Carmo, que estão pedindo passagem no São Paulo. Tomara que isso não aconteça. Eu confio que o Crespo não faria isso, tá? Eu acho que ele vai ser justo, assim como ele disse em algumas coletivas, de que quem vai jogar é o que está melhor, independentemente do nome e também da idade. Então, eu confio nisso,
que o Crespo falou. Então eu boto fé na palavra dele. Então que ele seja assim também quando o Rigoni estiver aqui no São Paulo. Mas o jogador chega aí, o São Paulo já corre para registrar tudo hoje e estará apto para a Libertadores e também para o Campeonato Brasileiro. E aí, para você, é uma boa contratação? Comenta aqui embaixo, quero muito a sua participação. E agora partindo para o Marcos Leonardo, que todo mundo quer saber, inclusive eu, também estou maluco com toda essa situação, muita coisa surgindo, muito burburinho, disse-me disse, tá um negócio bem complicado, rapaziada. Eu tô até aqui atualizando um monte de coisa aqui durante o vídeo para tentar puxar atualizações para vocês, mas por enquanto ainda não fechou. Até o momento da gravação do vídeo, estou gravando agora, ó, são 6h57 da noite, tá? Por enquanto não aconteceu o acerto oficial do Marcos Leonardo com o São Paulo, então tem até hoje 11h59 da noite. A informação é de que o São Paulo ainda estava aguardando, né, os documentos do Al Hilal, né, do retorno, a resposta, dando o aval para a contratação. Tá tudo acertado entre São Paulo, jogador e tal, e o São Paulo estava aguardando somente o retorno e com o ok do Al Hilal. Aconteceu reuniões hoje do São Paulo, staff do atleta e também representantes do Al Hilal. A conversa, pelo que foi comentado, foi meio que positivo e tal. Daí o Al Hilal falou, espera um pouquinho que a gente já vai retornar para vocês, mais ou menos assim. Então, até o momento não aconteceu nada, tá, rapaziada? Então, o São Paulo ainda está esperando uma resposta oficial do Al Hilal e tem que acontecer hoje, tá? O São Paulo aguarda aí até a parte da noite para resolver essa questão aí. Daí nesse meio tempo, tá, rapaziada? Nesse meio tempo, o Lucas Moura, vou até mostrar aqui para vocês, lá no meu Instagram eu fiz essa publicação, se você ainda não me segue por lá, segue lá também, a Teclas Daniel, tá? Eu fiz essa publicação de que o Lucas fez uma brincadeira, né? Ele respondeu um post lá na outra rede social sobre o nome do jogador aí, Marcos Leonardo, tá? Ele acabou respondendo e falou em árabe ali, falou assim, ó, falei com um amigo meu lá do Al Hilal, e ele me garantiu isso. Ele escreveu em árabe, né? Certamente as pessoas vão traduzir, e estava escrito o seguinte: estamos negociando, mas não é tão simples assim, fecha aspas. Beleza, né? Teve esse post do Lucas Moura, daí o torcedor já criou muita expectativa, né? Porque o Lucas está brincando com uma parada séria, né? É uma contratação que o torcedor está criando muita expectativa, e no meu ponto de vista, o Lucas não iria brincar com o torcedor se não tem nada acertado, tá? Eu acho que ele iria ficar quieto na dele, sem iludir o torcedor. Se o Lucas está fazendo isso sem ter a certeza de que o São Paulo já contratou o Marcos Leonardo, aí eu acho que o Lucas fez uma brincadeira totalmente desnecessária, não precisava disso. No meu ponto de vista, ele talvez sabe de alguma coisa, né, e por isso ele brincou. Esse é o meu ponto de vista, quero saber a sua opinião. Porém, né, nesse meio tempo aí, depois do Lucas, o perfil também da loja oficial do São Paulo, da Sal Store, publicou isso aí, ó, minutos depois do Lucas, tá? Falei com uns amigos árabes e eles me disseram que, daí colocou também árabe, tudo isso. O que significa, né? Mais ou menos assim. Me disseram que o melhor lugar para comprar uma camisa do São Paulo é na loja oficial online. Então, a loja do São Paulo brincando com uma contratação. Então, cara, se o Lucas brincou, a Sal Store também brincou, eu acho que eles estão entrando no hype da parada, talvez sabem de alguma coisa, né? E por isso fizeram isso. Mas tem um detalhe, a Sal Store, minutos depois dessa publicação, eu acho que durou uns 15 minutos, eles apagaram o post. Eles apagaram, eu acho que pegou mal, né? Então, rapaziada, com muita sinceridade, mano, eu acho que esse tipo de coisa não se brinca, tá? Principalmente por um jogador, que é o Lucas. Eu acho que ele não iria falar isso sem ter certeza, tá? Entrar na brincadeira, eu acho que o jogador tem que se colocar no seu lugar, né? Então, o torcedor vendo o Lucas comentando uma parada dessa, cria uma expectativa, né? Vai acreditar que o cara tá vindo, cria uma certa ilusão.
Então, até o momento não aconteceu nada, mas as pessoas do São Paulo entendem que está dando muito hype esse assunto, está pegando muita repercussão. Talvez o São Paulo esteja segurando de fato, né, tudo isso. Eu recebi uma informação de que os caras, parece que acertou, tá? E estão aproveitando o hype. Só que a gente não consegue garantir para vocês que fechou mesmo, porque as coisas no São Paulo e do mercado da bola a gente sabe como que é. Então eu prefiro não cravar nada para vocês e contar o que a gente está sabendo, né? Daí cada um acredita no que quiser acreditar, né? Se vem ou não, aí tira a sua conclusão. Mas eu, com muita sinceridade, conhecendo um pouco o Lucas, ele não brincaria à toa dessa forma. E se o Marcos Leonardo não vier a São Paulo, após toda essa brincadeira da Sal Story e também do Lucas, eu acho que vai ficar muito chato, tá, rapaziada? Vamos aguardar aí energias positivas, porque precisamos de um bom reforço para o São Paulo ir forte na Libertadores. Ficaria atento, certamente, se pintar alguma outra novidade, eu devo levar uma live lá no canal Teclas Daniel Esportes, fechou? E você é o nosso convidado especial. Tamo junto, um abração e até a próxima. Valeu!